A Paróquia do Divino Espírito Santo apresenta a Palavra de Deus com Padre Rosenildo Pereira. Proclamar a palavra. Tem muita gente precisando escutar. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, capítulo 5, versículos de 7 a 9. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, hoje sexta-feira santa, grande dia na nossa vida, pois nesse dia nós fazemos memória da paixão e morte de Cristo, mas através da sua paixão e morte, alcançamos a salvação. A liturgia de hoje é uma liturgia diferenciada. Nós temos o cântico do servo de Javé, o servo sofredor, está no livro do profeta Isaías. Aliás, são vários cantos do servo sofredor, o servo de Javé. E Jesus, como Messias, o Cristo, ele se identifica com esse servo sofredor, que também o Salmo nos fala desse servo hoje, né? Nos fala desse servo que sofreu zombaria, foi abandonado. Assim, Cristo sofre na sua carne tudo isso de um sofredor, de um servo de Deus obediente até a morte e morte de cruz. O Evangelho, ele é uma grande narrativa da paixão de Cristo, paixão e morte de Cristo. É o Evangelho de São João, capítulo 18, versículos de 1 a 19, também 42. Mas nós temos essa carta aos Hebreus que nos fala de modo teológico e sintético esse mistério da paixão. Cristo é o sumo sacerdote, além dos sacerdotes que os judeus tinham na sua religião, porque Cristo, ele se tornou o sacrifício. Ele é o sacerdote, é o sacrifício, eterno sacrifício, sangue da eterna aliança. Não sangue mais de cordeiros, de bois, não, de pombas, porque ele é o verdadeiro cordeiro, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso ele entra nesse tabernáculo celeste. Ele mesmo foi provado em tudo. Por isso ele sabe da nossa fraqueza, das nossas limitações. E aí,
A carta aos Hebreus nos convida a entrarmos em comunhão com esse Cristo, a nos aproximar com confiança desse Cristo, porque Ele é misericordioso e Ele nos dá a sua misericórdia. E assim nós alcançamos o auxílio celeste. Cristo, em sua vida, Ele dirigiu preces àquele que podia salvar. Mas Ele foi atendido porque, sendo filho, Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, torna-se salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vamos, nesse momento da Sexta-feira Santa, nos colocar na presença de Cristo, o Cristo que se doa totalmente para a nossa salvação. Ele que foi obediente, Ele que viveu o mistério do servo sofredor, Ele que entra assim, por causa da sua obediência até a morte, entra no trono celeste, o trono da graça. Ele está à direita de Deus Pai. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, todos os seus. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Proclamar a palavra. Tem muita gente precisando escutar. Vem, insista, todo dia.